Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos membros do Executivo, caros colegas. Vamos começar pela história deste processo. E primeiro falemos o que é a Associação de Turismo de Lisboa. A Associação de Turismo de Lisboa é uma associação de direito privado que nasce a partir do Lisbon Convention Bureau, que foi criada em 1987 e que depois transformou na Associação de Turismo de Lisboa. E é composta por sócios fundadores, que são exatamente a Câmara, a TAP, a União dos Comerciantes, e a APAFT e a AIP. São os sócios fundadores. Depois tem dezenas, centenas de sócios efetivos. A ação da Associação de Turismo de Lisboa abrange a sua ação, o foco da sua ação abrange a área metropolitana de Lisboa, a região oeste, a região dos Templários, e a região de Fátima. Portanto, é toda esta área que é a competência da Associação de Turismo de Lisboa gerir em termos daquilo que é a sua vocação principal, ou seja, a promoção turística e a informação turística. A missão da Associação de Turismo de Lisboa é o desenvolvimento do turismo de uma forma fundamentada, a informação turística aos turistas, é a criação, a promoção externa de toda esta região e a promoção interna também, temos Portugal, toda esta região, e acessoriamente pode ter atividades económicas. A Associação de Turismo de Lisboa é composta por uma direção cujo presidente é o Presidente da Câmara e tem outros membros. Mas, de acordo com os estatutos, o Presidente da Câmara pode não ser Presidente da direção. A Câmara pode ser, por exemplo, o Presidente adjunto, ou até pode ser o Presidente do Lisbon Convention Bureau. Portanto, mas neste caso, e concretamente, atualmente, e nos últimos anos, tem sido o Presidente da direção. Simultaneamente, a Associação de Turismo de Lisboa tem uma comissão executiva, que é essa que verdadeiramente rege os destinos da Associação. E essa comissão executiva é constituída por 3 pessoas. O Presidente da Câmara, o Diretor da ATL e o Presidente adjunto da ATL. São estas 3 pessoas que dirigem, efetivamente, a ATL. Entretanto, o Pavilhão Carlos Lopes, e eu quero aqui, até me dirijo especialmente à Ana Gaspar, que deu a impressão que na última intervenção, na última reunião, dava a ideia que todos aqueles que não estavam interessados na votação urgente desta proposta estariam contra a reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes. Pois eu penso que ninguém está contra a reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes. Todos nesta sala, desde o Bloco de Esquerda ao CDS, estão naturalmente interessados que seja reabilitado o Pavilhão Carlos Lopes. Mas chamemos a atenção que, como dizia o Paulo de Carvalho, 10 anos é muito tempo. E há 10 anos, praticamente, que este Executivo tem as rédeas da cidade de Lisboa e ele continua por reabilitar. Nós estamos de acordo com a reabilitação. Aliás, em relação a este processo, como é que o Turismo de Portugal entende, e o Ministério da Economia entendeu a forma de participar neste e noutros projetos. Como sabem, quando criado o Casino de Lisboa, houve uma contrapartida inicial de 30 milhões de euros, que neste momento, atendendo às atualizações, está em 33 milhões de euros. Como é que é dividida essa contrapartida inicial? É dividida em 33% e meio, 83,5% para o Museu Nacional, que é o Museu dos Costos, que já está construído, é medida em outros 33,5% para a criação de um teatro no Parque Mayer e 16,5% para um equipamento cultural no Parque Mayer e 16,5% para o Pavilhão Carlos Lopes. Mas este valor, que dá a volta de 5 milhões e 450 mil euros, é entregue à Câmara. É a Câmara que lhe dá o destino que entender. Não é entregue por força da ATL, é a Câmara que lhe dá esse destino. E, portanto, aliás, recordo, quando foi o problema da Fundação Aragão Pinto, que concorreu, o concurso público foi aberto aqui há uns 3 anos e concorreu à reabilitação, à utilização, e foi o único que concorreu do Pavilhão Carlos Lopes. Um dos problemas que o Sr. Presidente pôs, já depois da proposta ser admitida em Câmara, é a capacidade financeira que esta instituição, que era uma instituição de âmbito social, poderia ter para uma obra deste tamanho. Mas nunca ninguém falou nos 5 milhões que eventualmente poderia utilizar se a Câmara assim o entendesse, se a Câmara lhe destinasse para esse efeito. Não o fez. Agora faz.
Mas além destes 4.600.000, portanto, que são considerados na proposta, no estudo económico feito pela ATL, há mais 986.000 euros que já foram utilizados e que têm a ver com a reabilitação do espaço circundante. E esse dinheiro já foi utilizado. Por isso é que só sobram 4.600.000. Agora, vejamos. A ATL, como eu disse, é uma associação privada de utilidade pública. É certo. A ATL tem a vocação especial a promoção turística. Mas a ATL é majestática em Lisboa. Quais são os ativos da ATL? Todo o Terreiro de Paço. As lojas e as zonas de resto são de Terreiro de Paço. Pato de Galé, os restaurantes, tudo o Terreiro de Paço. A Praça da Ribeira. O Parque Campismo. Agora, a Zona Ribeirinha, que foi concessionada quando foi retirada da orla da área do Porto de Lisboa, foi entregue à Câmara. Tudo isto é propriedade de uma associação privada que abrange o maior variado número de sócios, que vão desde Fátima até Lisboa. E que tem como presidente da Comissão Executiva exatamente a mesma pessoa que é presidente da Câmara. Isto parece normal. Pode parecer normal para toda a gente, para mim não é. A entidade, o que é que faz? Não presta contas a ninguém. Nunca na Câmara, nunca na Assembleia Municipal, chegou qualquer conta relativamente às sucessivas concessões que foram atribuídas à ATL. Nunca. Nunca. Quando é nunca, é nunca. Nunca chegaram. Seja deste mandato, seja de mandatos anteriores. Nunca chegaram. Foram feitas discricionariamente pela ATL. Não tem que obedecer ao Código da Contratação Pública, não tem que obedecer à dotação orçamental, não tem que obedecer à fiscalização a posteriori, não tem que obedecer às finanças, não tem que obedecer à fiscalização da Câmara, da Assembleia Municipal, nada. Entrega a quem quiser, gasta o que achar que deve gastar e faz. Eu acredito sinceramente que faça. Porque desta forma é rápido a fazer. Não tem que ter todas aquelas burocracias que são absolutamente necessárias e por isso é que estão instituídas para qualquer obra pública. Eu imagino que a vereadora, por exemplo, da habitação, tivesse uma IPSS onde pudesse rapidamente mandar fazer uma obra de 400, 500, 1 milhão. Naturalmente que era mais fácil, mas tem que obedecer às regras todas que estão impostas na contratação pública e nas obras públicas. Portanto, esta proposta tem estes vícios todos. A Câmara não pode, não deve interferir, ainda por cima, sendo a mesma pessoa, que está de um lado e está do outro. Encontram-se aonde? E discutem, vou fazer agora uma intervenção no Carlos Lopes, o que é que tu achas? Não está certo, não tem lógica. O estudo económico que foi apresentado é outro dos problemas. É um pôr números sobre números. É uma inviabilidade. Tudo aquilo é uma inviabilidade. É uma inviabilidade e, se fosse viável, naturalmente, que outros parceiros queriam utilizar. Mas com estas vantagens é também um elemento de concorrencial desonesto. Porque há outros players que exercem a mesma atividade. E que naturalmente vão ser prejudicados porque, de facto, esta instituição tem muito mais vantagens. Outro aspecto fundamental, que foi aqui muito bem levantado pelo Partido Comunista Português, pelo deputado Modesto Navarro, quem é que utiliza o pavilhão Carlos Lopes no futuro? Que nem se sabe se terá esse nome, poderá ter outros. Quem é que vai utilizar? Será, por exemplo, uma coletividade a pagar 9.000 euros por dia? Imaginemos só que se realizava um torneio semanal de basquete, ou de hóquei patins, ou de handball, por uma instituição qualquer da cidade. Só demora aí uma semana, entre montagens, desmontagens e isso, demora uma semana, eram só aí cerca de 100.000 euros. 100.000 euros que tinham cá à cabeça que ter para utilizar o pavilhão Carlos Lopes. É completamente inadmissível. A única hipótese que ele tem é fazer casamentos batizados e espetáculos com preços exorbitantes, através de grandes músicos ou de grandes artistas que eventualmente justifiquem esse preço. Portanto, isto, senhores deputados e senhor Presidente, não é correto. Não é correto e também é uma privatização. É uma privatização que vai dar depois noutra privatização. Porque de certeza que a ATL
não tem capacidade para gerir isto tudo. Ou então deixa de ser a promotora turística, deixa de ser a entidade da promoção turística. Ela não pode ter este império empresarial, e depois ainda fazer a promoção turística a nível desta área que eu referi, de Fátima, Santarém, Tomar, Lisboa, Sintra, Cascais, Mafra, Oeste, Torres Vedras. Não pode, e isso é refletido no último plano estratégico. O último plano estratégico, que aliás foi relator desse processo, o Sr. Deputado Manuel Lage, já tem muitas insuficiências que não correspondem àquilo que é a definição atual do que deve ser o turismo neste momento. O turismo hoje, o ano passado, há 2 anos, sofreu uma alteração radical entre aquilo que era no passado. Quando eu, por exemplo, era responsável pelo turismo, não tem nada a ver, é outra realidade. E, portanto, nós temos que apostar em segmentos diferentes. Porque os segmentos de turismo de massas está garantido com os low costs. O que não está garantido é alguns segmentos elitistas, que naturalmente são mais rentáveis e que podem ser explorados. E, na perspectiva do estudo feito, não sei porque, que empresa de auditoria, feito para a ATL, esse problema não está resolvido. Portanto, é uma privatização. O Sr. Presidente, anterior Presidente da Câmara e Secretário-Geral do Partido Socialista, disse há dias, relativamente à concessão dos transportes coletivos do Porto, que foi feito por ajuste direto com consulta a 24 empresas, igualzinho ao que seria uma asta pública apenas com os tempos reduzidos, não tem nada a ver com isto, disse que ia recorrer para a PGR. Pois é isso mesmo que nós vamos fazer. Para que, no mínimo, sem pôr a honorabilidade de ninguém em questão, sem acusar ninguém, possa ser mais ou menos, toda a gente é honesta, mas, no mínimo, para nos dar garantias e sossego, que há uma entidade, finalmente uma entidade, que olha para este relacionamento de uma maneira eficaz, de uma maneira profunda, de uma maneira juridicamente válida, e que tira as conclusões que tirar. Isto penso que é um trabalho e é uma forma de favorecer e de dar dignidade à própria Câmara. E ninguém se pode opor a isso. Porque, em princípio, ninguém está em causa. Nem o Presidente da Comissão Executiva, nem o Presidente da Direção, nem o Presidente da Câmara, nem o Diretor-Geral da ATL, nem o Diretor Adjunto. Portanto, são as pessoas que, no fundo, comandam esta organização, não estão em causa. A PGR que atue, que faça. Portanto, o PSD vai votar contra. Mas, como tudo na vida, há exceções. E o PSD vai votar contra, mas vai admitir uma exceção, que é do Presidente da Junta Local, que tem um compromisso com a população, no sentido de ser reabilitado o mais rapidamente possível aquele projeto. Tem esse compromisso. Eu não acho que esta seja a forma, ele também não deve achar, mas é evidente que ele não pode, ele pode e deve ter uma palavra com os seus fregueses. Nós admitimos-lo. E acho que é normal. Agora, o PSD vota contra, há uma abstenção da parte do PSD, e isto segue o mesmo trâmite que, segundo o Secretário-Geral do Partido Socialista, fez seguir aquilo que é a concessão dos transportes coletivos do Porto. E depois, logo se verá o que vai acontecer. É esta a posição do PSD. E este trâmite, é evidente que nós esperamos, é que a Procuradoria-Geral da República não analise única e exclusivamente este caso, que faça o histórico. Porque há muito tempo, há muitos anos, que eu ando a falar nisto. E falo para um muro de silêncios, porque ninguém, no fundo, tem achado necessário poder dar resposta. Mas é preciso dar resposta. E é preciso dizer, estamos bem, tudo bem, ou estamos mal, quem tem que sofrer as consequências, que as sofra. Muito obrigado.